Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre os princípios da óptica geométrica. O conceito básico da óptica geométrica é o conceito de raio de luz ou raio luminoso. É um segmento orientado da fonte de luz até o observador. Então, por exemplo, de uma lâmpada até os olhos de uma pessoa. Né? Bom, as fontes de luz elas podem ser categorizadas em fontes primárias, secundárias, naturais, artificiais, pontuais ou extensas. Bom, uma fonte é considerada pontual quando suas dimensões são desprezíveis em relação às outras dimensões envolvidas. Por exemplo, as estrelas observadas da Terra, excluindo o Sol. Essas estrelas aparecem como pontos luminosos, embora suas dimensões reais superem em muitas ordens de grandeza até mesmo o nosso Sol. Né? Já as luzes de uma cidade vistas à distância também têm forma de ponto luminoso, então são consideradas fontes pontuais. As fontes extensas são quando as dimensões da fonte já não podem mais ser desprezadas. Uma lâmpada fluorescente, por exemplo, vista a 1 metro de distância, tem suas dimensões bem definidas. Você consegue discernir a forma, por exemplo, cilíndrica da lâmpada. Já essa mesma lâmpada acesa, vista a 1 quilômetro de distância, vai ter suas dimensões desprezíveis, ou seja, vai ser considerada como um ponto, uma fonte pontual. Então, dependendo da distância relativa, as fontes podem ser consideradas como pontuais ou extensas. O Sol, embora seja uma estrela, em virtude da sua proximidade, né, ele forma o sistema solar, nós fazemos parte desse sistema solar, estamos a 150 milhões de quilômetros do Sol. Nós vemos o Sol como um disco, né? Quando o Sol passa atrás de uma nuvem, né? Uma nuvem entra na frente do Sol, temos a nítida percepção da sua forma esférica. Né? Então ele não pode ser considerado como fonte pontual, ele é uma fonte extensa em relação ao sistema Terra-Lua, por exemplo. Né? Então, as fontes também podem ser consideradas naturais ou artificiais. Artificiais quando são construídas pelo homem, como as lâmpadas, ou elas podem ser naturais. O Sol, um vagalume, qualquer criatura que, a partir de reações fotoquímicas, produza sua própria luminosidade. Né? Então elas podem ser naturais ou artificiais quando são construídas pelo homem. Bom, e elas podem ser primárias ou secundárias. Fontes de luz primárias são aquelas que geram sua própria luminosidade a partir de mecanismos internos. Né? No caso das estrelas, são reações termonucleares que produzem a luminosidade na sua superfície. Né? As lâmpadas, quando estão acesas, são percorridas por correntes elétricas que dissipam uma certa quantidade de calor que torna, devido à temperatura, o filamento incandescente, luminoso. Então, quando ela está acesa, ela é uma fonte primária. Agora, quando ela está apagada, ela é uma fonte secundária. Eu consigo enxergá-la porque tem uma outra fonte primária iluminando-a. Por exemplo, vocês estão vendo meu rosto iluminado. Eu tenho uma fonte de luz no teto e tenho uma fonte de luz iluminando o meu rosto. Então, tenho duas fontes de luz. Então, eu sou uma fonte de luz secundária. Porque se essa luz está chegando na câmera do notebook e chegando até vocês, é porque o meu rosto está difundindo uma luz proveniente de uma fonte primária. Então, nós somos fontes secundárias de luz visível. Os planetas, as estrelas, os planetas, os satélites, né, eles são fontes de luz secundárias. Conseguimos enxergá-los no céu porque eles refletem a luz proveniente de uma fonte primária, que é o Sol. Então, um evento cataclísmico de, por exemplo, o Sol apagar, né, qualquer eventual sobrevivente na superfície da Terra, ao olhar para o céu, vai enxergar apenas as estrelas. Não vai ver a Lua, não vai ver nenhum outro planeta, pois estes são fontes de luz secundárias. Então, a partir desse papo de fontes de luz, quanto à sua natureza, quanto à sua dimensão, quanto à origem da radiação, vamos aos princípios da óptica geométrica. Vamos lá? Princípios da óptica geométrica. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Então, por exemplo, num show temos lá os spots de luz, né, com várias cores, por exemplo, e vemos nitidamente que a luz num determinado meio homogêneo e transparente se propaga em linha reta. Tá? Então, há muitas evidências desse fato, de que a luz se propaga em linha reta. Então, nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta, da fonte ao observador. Tá? Então, esse é o princípio número 1. O princípio número 2 diz que 2 ou mais raios de luz podem se cruzar, isso é fácil de ver quando temos lasers, por exemplo, né?
podem se cruzar sem um interferir no caminho óptico do outro. Então, os raios de luz podem se cruzar e a explicação para esse fato é dada pela mecânica quântica. Isso transcende nossos objetivos. Então, segundo princípio, os raios, 2 ou mais raios de luz, podem se cruzar sem um interferir no caminho óptico do outro. Terceiro e último princípio, princípio da reversibilidade dos raios de luz. Se eu tenho aqui uma fonte de luz, como uma lanterna, e dirijo essa lanterna a um espelho, uma superfície refletora, o raio de luz vai sofrer uma reflexão no primeiro espelho, uma reflexão no segundo espelho, e, por exemplo, atingir os olhos de um observador, ou um sensor, ou uma câmera, qualquer coisa, né? Se eu trocar a lanterna de lugar, ou seja, colocar a lanterna no lugar do observador e colocar o observador no lugar da lanterna, os raios de luz vão seguir o mesmo caminho óptico em sentido contrário. Então, se eu estou sentado no banco traseiro de um carro, de um táxi, por exemplo, e olho para o espelho interior, o espelho interno, e observo a imagem dos olhos do motorista, se o motorista olhar para o espelho, ele vai ver também o meu rosto, os meus olhos, né? Então, por o mesmo caminho óptico, temos 2 sentidos possíveis, e esse é o princípio da reversibilidade. Tá ok? Vamos então agora às aplicações desses princípios. A aplicação mais básica, né, ela vem lá do século XII, com um pesquisador árabe, né, o Al-Hazen, que usou a sua própria barraca para mostrar isso aqui. Temos uma câmara, tá? Primeira aplicação, a câmara escura. Essa câmara tem um orifício bem pequenininho, feito com a ponta de uma agulha, por exemplo, né, um alfinete. Então, se colocarmos um objeto luminoso ou iluminado na frente desse orifício, teremos a produção de uma imagem no fundo da câmara. E como serão as características dessa imagem? Bom, se eu tomar como referência o topo do objeto e a base do objeto, a partir do princípio da propagação retilínea, imaginemos um raio de luz que se propague do topo do objeto, atravesse o orifício e atinja a base, atinja o fundo da câmara. Então, esse raio luminoso traz a informação do topo. Então, ele vai me dar a imagem do topo. Se o topo eu chamo de A, a imagem eu chamo de A'. Se considerarmos agora a base desse objeto, todo raio luminoso que parta da base e consiga atravessar o orifício, traz a informação da base do objeto, a imagem B' desse objeto. Então, quem olha do lado de trás percebe a imagem do objeto I, de dimensão I, objeto de dimensão O, uma imagem real, posto que ela foi projetada, a luz chega de fato no fundo da câmara, e invertida, de cabeça para baixo. Temos aqui a foto de uma experiência feita em sala de aula. Temos aqui uma câmara, cuja parte traseira é um vidro fosco e a dianteira tem um orifício. Essa câmara foi dirigida a uma pessoa, né, um aluno, que ficou do lado de fora da sala, recebendo luz do sol. Então, ele é uma fonte de luz secundária, difundindo luz para todos os cantos. Bom, a luz que vem do topo da cabeça dele produz a imagem da cabeça dele no fundo da câmara. Repara que a imagem aqui, do lado direito, a imagem da cabeça dele está aqui embaixo. E a base do corpo dele está aqui em cima. A base do corpo dele está aqui em cima. Então, temos aqui do lado direito, aqui é o objeto, é o rapaz fotografado. Aqui é a foto da imagem dele produzida pela câmara escura. Uma imagem real, chega a luz ali, e invertida, de cabeça para baixo, né? Então, esse é um efeito real produzido pela câmara. Se considerarmos a câmara como o olho humano, é exatamente isso que acontece no fundo da nossa retina. Tudo que nós olhamos aparece de cabeça para baixo e o cérebro possui a faculdade de inverter, né? Imagina se ele não tivesse. Muito bem. Então, repare aqui, como temos propagações retilíneas, podemos chegar à seguinte conclusão. O triângulo AOB é oposto ao verso ao triângulo A'OB'. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, eles possuem seus lados proporcionais. Suas dimensões são proporcionais. Então, podemos dizer que I, que é a base do triângulo A'OB', está para O, que é a base do triângulo AOB, assim como P', que é a altura do triângulo A'OB', está para P, que é a altura do triângulo AOB. A partir daí, chegamos a uma relação importante entre tamanho da imagem, tamanho do objeto, profundidade da câmara, que é a distância entre o orifício onde a imagem é formada, P', e distância do objeto até a câmara. Olha que legal. Se apontássemos essa nossa câmara para o Sol,
teríamos a imagem do Sol, um disco, podemos usar um filtro aqui e observaríamos o disco solar projetado. Então, podemos medir facilmente com uma régua o tamanho desse disco. Podemos medir facilmente com uma régua o tamanho da caixa, que é essa distância aqui, esse comprimento aqui é o pelinha, né? Podemos medir, mentira, não temos como medir facilmente a distância do objeto, que é o Sol, até a câmara, que seria a distância entre o Sol e a Terra. Mas nós sabemos da literatura, e a partir de dados astronômicos, a distância do Sol à Terra, 150 milhões de quilômetros. Então, a partir do tamanho da caixa, pelinha, do tamanho da distância do Sol à Terra, P, medindo o tamanho de I, podemos usar uma câmera boba dessa para medir o O, ou seja, o tamanho real, o diâmetro do disco solar. Olha que interessante. Muito bem, essa é a nossa primeira aplicação dos princípios da óptica geométrica, a câmara escura. A segunda aplicação seria a formação de sombra, né? A sombra é formada por umbra ou penumbra. Vai depender do tipo de fonte. Se tivermos uma fonte pontual, uma fonte pontiforme, a nossa sombra será constituída apenas por umbra. Então temos aqui a fonte de luz, um objeto opaco, né? A luz não atravessa esse objeto, ela só tangencia o objeto. E aqui nós temos um anteparo, uma tela, uma parede. Então percebemos que a partir da fonte tracemos dois raios que tangenciam as bordas do objeto até o anteparo. Nitidamente, quaisquer raios entre esses dois, dentro desse ângulo de abertura, não vão conseguir atravessar o objeto, pois ele é opaco. Então, entre esses dois raios não há luz. Então, temos a sombra. Essa região da sombra que não recebe raio de luz nenhum, tá? É chamado de umbra. Então, quando a nossa fonte é pontual, a nossa sombra é formada apenas pela umbra, que não tem nenhuma informação luminosa. Qualquer observador colocado nessa região não receberia nenhuma luz proveniente da fonte e ficaria na escuridão completa. Muito bem. Se a fonte, por outro lado, for uma fonte extensa, a nossa sombra vai ser formada por umbra e penumbra. Então vamos lá. A partir do topo da fonte, tracemos dois raios tangenciando as bordas do objeto opaco, como fizemos anteriormente. Beleza. Agora fazemos a mesma coisa com a base da fonte extensa. Dois raios tangenciando as bordas do objeto opaco. Percebemos que temos dois raios externos e dois raios internos. Esses dois raios internos, entre os dois não tem mais luz nenhuma proveniente da fonte que chegue até o anteparo. Então, entre os dois raios internos, temos a umbra. E entre os dois raios externos, contornando a umbra, nós temos a penumbra. Tá? Então, quem está na penumbra recebe parte da radiação proveniente da fonte. Quem está na umbra não recebe absolutamente nenhuma informação. Escuridão total. Então, a umbra é escuridão total e a penumbra é parcialmente iluminada. Muito bem, para podermos estudar os eclipses, que são aplicações da formação de sombra, né, vamos pensar aqui um pouquinho nas fases da Lua, né, as principais fases da Lua. Temos aqui o Sol à esquerda, a nossa fonte de luz. O objeto opaco pode ser a Lua ou pode ser a Terra. Né? Temos aqui a Terra, uma órbita lunar praticamente circular, na verdade ela é elíptica. Tá? Então, consideramos aqui as quatro fases principais. Né? Bom, aquela fase, né, que aparece muito próxima do Sol, a Lua está tão perto do Sol que nós não vemos a Lua, nem de dia, nem de noite. Eu precisaria de equipamentos bem especiais para poder filtrar a radiação solar e observar o disco lunar pertinho do Sol. Então, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, temos a chamada Lua Nova. E nessa fase, se a Lua entrar exatamente na linha entre o Sol e a Terra, teremos um eclipse solar. Então, nesse caso, o Sol seria a fonte, a Lua seria o objeto opaco e a Terra seria o anteparo que é projetada a sombra. Né? Então, essa fase, vamos considerar aqui que a Terra, a Lua, gira no mesmo sentido de rotação da Terra. Então, para esse observador aqui, o Sol está a pino. Né? Então, como a Lua está pertinho do Sol, essa fase da Lua atinge o ponto mais alto do céu por volta do meio-dia, que é o zênite, ponto mais alto do céu. Então, como a Terra gira 180 graus a cada 12 horas, né, 360 graus a cada 24,
Então, ela nasce cerca de 6 horas antes, 6 da manhã, na aurora, e se põe, o ocaso ocorre 6 horas depois do zênite, ou seja, no crepúsculo. Então, essa parte da direita da Terra é noite, essa parte da esquerda é dia. Tá? Então, a lua nova é quando ocorre o eclipse solar, ela nasce por volta das 6 da manhã, atinge o ponto mais alto do céu por volta do meio-dia e se põe o ocaso e poente é a mesma coisa. Tá? E por-se é a mesma coisa, 18 horas. Tá? A outra fase extrema é a lua cheia, que atinge o ponto mais alto do céu no meio da noite, ou seja, à meia-noite. Para esse observador aqui, o Sol está do outro lado, ou seja, para ele é noite, para ele é meia-noite. Então a lua cheia atinge o ponto mais alto do céu à meia-noite, ou seja, ela está no zênite às 0 horas. Então ela nasceu 6 horas antes, ou seja, ela nasce por volta das 6 da tarde, ou seja, no crepúsculo. Atinge o ponto mais alto do céu à meia-noite e se põe 6 horas depois, às 6 da manhã. Então é a única fase que fica totalmente iluminada, voltada para a Terra, porque recebe luz direto do Sol. Então, a lua cheia nasce por volta das 18 horas, atinge o zênite por volta da meia-noite, das 0 horas, e se põe por volta das 6 da manhã. Bom, as fases intermediárias são quarto crescente, que antecede a cheia, então ela atinge o ponto mais alto do céu no crepúsculo, então ela atinge o zênite às 18 horas, então ela nasceu 6 horas antes. Então ela nasceu por volta do meio-dia. E ela vai se pôr, ocaso, 6 horas depois. Ela fica metade do dia e metade da noite. Né? Então ela se põe por volta da meia-noite. A quarto minguante é aquela que antecede a nova. Né? Então ela está em quadratura, né? Com o Sol, assim como a quarto crescente. Ela atinge o ponto mais alto do céu, então esse ponto aqui é a aurora, é o nascer. A Terra está girando, ela gira 360 graus a cada 24 horas, 180 graus a cada 12 horas. Então quem está nessa posição, né, está vendo essa fase da Lua no zênite às 6 da manhã, na aurora. Então ela nasceu 6 horas antes. Ela nasceu à meia-noite e vai se pôr o ocaso ao meio-dia. Tá? Então também fica metade da noite, metade do dia. Ela se põe de dia, essa se põe à noite. Né? Muito bem. Então, essas são as principais fases da Lua. Em que fases podem ocorrer os eclipses? Na fase nova, eclipse solar, quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, e o eclipse lunar, quando a Lua entra na sombra que a Terra projeta no espaço. Seria o eclipse lunar. Então vamos agora aos eclipses. O eclipse solar ocorre, como vimos, na fase nova, né, quando a Lua é o objeto opaco, o Sol é a fonte e a Terra é o anteparo onde a sombra é projetada. Como o Sol é uma fonte extensa, lembra? Temos formação de penumbra e umbra. Quem está fora dessa posição de sombra não vê eclipse. Quem está na região de umbra vê o chamado eclipse total, ou seja, olha aqui, vê a Lua cobrindo completamente o Sol. Quem está na região de penumbra vê o eclipse parcial, ou seja, vê parte do Sol coberto pelo disco lunar. Tá? Então, o eclipse solar ocorre na fase de lua nova, tendo o Sol como fonte, a Lua como como objeto opaco e a Terra como anteparo. Então, a região de penumbra, eclipse parcial. Região de umbra, eclipse total. O eclipse lunar ocorre na fase da lua cheia, ou seja, quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Quando a Lua penetra na região de penumbra, temos o chamado eclipse parcial, ou seja, parte da Lua é coberta pela sombra da Terra. Quando a Lua penetra, mergulha na região de umbra, né, temos o chamado eclipse total. Tá? A Lua fica às vezes vermelha por questões de dispersão da luz na atmosfera, na fina película que é a atmosfera terrestre. Isso é um papo mais para frente. Tudo bem? Então, o eclipse lunar ocorre durante a fase de lua cheia. Então, mergulhou na umbra, eclipse total. Mergulhou na penumbra, eclipse penumbral ou eclipse parcial. Tudo bem? Então, pessoal, nessa aula vimos os princípios da óptica geométrica e algumas de suas aplicações, como a câmara escura de orifício e
a formação de sombra e suas componentes, umbra e penumbra, e os eclipses solar e lunar. Então é importante estudar essas fases principais da Lua e em que fases ocorrem os eclipses solar e lunar. Quando os eclipses são totais, umbra, parciais, penumbra. Tá ok? Então, até a próxima aula, pessoal. Um abraço a todos.